Graça e paz de Jesus a todos. Glória a Deus. Estou feliz por estar outra vez com vocês. Estive com um grupo de irmãos da nossa convenção ali em Atibaia para um encontro unificado, um treinamento para líderes de departamentos regionais. Alguns irmãos da nossa igreja local estão voltando para casa, estiveram lá também. E foi um evento muito bom, Deus seja louvado por isso. Quero falar com vocês hoje sobre a plenitude da comunhão. Vamos encerrar a nossa série sobre koinonia, salvos para sermos... Vamos de novo, como se a gente fosse um mesmo, né? Como se a gente fosse um, ok? Koinonia, salvos para sermos um. Amém. Glória a Deus. Vamos falar hoje então sobre a plenitude da comunhão. Nós vimos durante esse mês de fevereiro muitos princípios bíblicos a respeito da comunhão do povo de Deus, e estamos perseguindo esse propósito de sermos um em Cristo por causa da salvação que Ele operou na cruz do Calvário. E para nós concluirmos a nossa série desse mês de fevereiro, vamos falar então sobre a plenitude da comunhão, e eu quero ler com você a Bíblia no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 25, vamos ler os versículos 31 até o 34, depois o versículo 41 e também o versículo 46. O Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 25, versículo 31. A Bíblia diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Agora vamos ao versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Versículo 46. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém. Irmãos, a vinda do Senhor, a vinda de Jesus é o evento, ou melhor, será o evento mais espetacular de toda a história. A vinda de Jesus será um dia de incrível beleza. A vinda de Jesus será um dia grandiosíssimo. Será o dia mais impactante que a humanidade já conheceu. Será um dia profundamente extraordinário. E ele vai trazer mudanças profundas na história e na existência cósmica. A vinda de Jesus vai trazer mudanças na história humana e na existência de todo o cosmos. A vinda de Jesus vai transformar todas as coisas. De acordo com a Bíblia, a vinda de Jesus vai transformar, vai impactar a natureza. O sol vai perder a sua claridade, a lua vai ser impactada, as estrelas serão impactadas. Veja, capítulo 24 do Evangelho de Mateus, as palavras do próprio Jesus, versículo 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Será um abalo profundo na criação. Os montes serão abalados, os mares serão abalados, os rios serão abalados. De acordo com Jesus, a vinda dele vai abalar a criação e será uma ocasião surpreendente. Ela vai pegar muita gente de calças curtas. 24 de Mateus, versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor.
Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus virá no momento em que as pessoas não vão estar esperando. Eu penso que vai ter gente na Disney, eu penso que pessoas vão estar em shows, vai ter gente que vai estar trabalhando, vai ter gente que vai estar dormindo, algumas pessoas estarão viajando, fazendo diversas coisas como estão agora. E Jesus vai vir no momento que as pessoas não estarão esperando. Por causa disso, também, desse versículo que Jesus disse, você deve rejeitar qualquer sugestão de assinalar o dia da volta do Senhor, o tempo, o ano. Olha, se alguém disser, Jesus vai voltar em 2029, se Jesus estivesse pensando em voltar em 2029, ele muda para o ano seguinte, vou voltar em 30 então, para não dar o gostinho desses falsos profetas, porque ele diz que ninguém sabe. Ele foi claro, o dia e a hora ninguém sabe. Outros podem pensar, mas ele não falou o ano. Lá em Atos capítulo 1 ele diz, não vos compete saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ele está respondendo aos discípulos sobre a indagação sobre a sua vinda e o estabelecimento do seu reino. Então é o dia, a hora, os tempos, as estações, as épocas, ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém estará esperando como se soubesse, olha, vai ser amanhã. Vai pegar muita gente de surpresa. Apesar do dia de Jesus ser tão glorioso, tão impactante, tão extraordinário, irmãos, tão tremendo, há muita gente que não está esperando, não acredita, não tem nenhum tipo de expectativa. A grande maioria da população mundial não tem nenhuma expectativa com relação à vinda de Cristo. E mesmo muitos que se dizem cristãos não pensam a respeito. O coração deles não queima, não arde, eles não se preocupam com as afirmações de Jesus de que ele vai voltar. E elas não são poucas, elas são bastante contundentes. Foi dito isso lá no Antigo Testamento. Jesus disse, antes dele partir, ele disse, depois que ele estava subindo nas nuvens, também disseram a ele, os anjos do Senhor disseram aos discípulos que ele voltaria. Então, muita gente não está esperando, não está se importando, não está preocupada com isso. Eu quero refletir com você, então, nos efeitos que a volta de Jesus trará às pessoas. O que vai causar às pessoas do mundo a vinda de Jesus? Eu disse para você que vai causar abalos cósmicos na natureza, vai pegar muita gente de calças curtas, e que efeito vai trazer às pessoas do mundo? Então a primeira coisa que eu quero afirmar, a primeira declaração, é que a vinda de Jesus vai trazer uma profunda separação. Repita comigo essa expressão, profunda separação. Agora que você sabe direitinho, diga de novo, profunda separação. De acordo com a Bíblia, em Malaquias capítulo 3, versículo 18, o profeta está falando sobre o dia do Senhor, o estabelecimento do governo de Deus, e ali ele diz, no último versículo do profeta Malaquias, ou melhor, do capítulo 3, naquele dia se verá a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A vinda de Jesus estabelecerá uma separação entre as pessoas, e o mundo será absolutamente e definitivamente dividido em dois grandes grupos, justos e ímpios. Nós ainda estamos vivendo os dias em que não sabemos exatamente a respeito da população mundial quem é justo, quem é ímpio. Você entra no ônibus, você entra no banco, você vai na universidade, você vai a uma festa, você anda pelas ruas, você encontra pessoas, você não pode afirmar quem é justo, quem é ímpio.
Não há um sinal nessas pessoas, uma evidência clara, dizendo: esse é um justo, esse será salvo no final, esse é um ímpio, esse será condenado. Em geral, nós não temos evidências claras a respeito disso, e ainda que a gente pudesse supor alguma coisa hoje, a gente não pode garantir que assim será quando Jesus vier, porque um ímpio hoje pode ser um salvo amanhã, amém? Mas no dia de Cristo, a diferença ficará evidente. Jesus, uma outra parábola, disse a respeito do joio e do trigo. O joio e o trigo são plantas muito parecidas, e elas só vão, a diferença delas só pode ser percebida no tempo da colheita. E por isso na parábola Jesus ensina que o joio e o trigo devem ficar ali onde estão. Deixa o joio crescer com o trigo, porque no dia da colheita eles vão ser separados. O dia da vinda de Jesus é o dia dessa colheita, dessa separação entre aquilo que é planta saudável, frutífera, e aquilo que é erva daninha. Vai se ver a diferença, vai ser notório, vai ser perceptível, vai ser muito claro. Você poderá olhar para qualquer pessoa e discernir se ele é justo ou se é ímpio, no dia da vinda do Senhor. Também de acordo com Mateus 24, versículo 40, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Jesus disse que no dia em que ele vier, haverá separação entre pessoas. Uns vão, outros ficam. Há quem interprete esse texto pensando que ele está se referindo a um suposto arrebatamento secreto. Isso não tem fundamentação bíblica, não se enquadra nem no próprio contexto em que está inserida essa passagem, afirmando claramente que a vinda do Senhor será gloriosa. No versículo 27 diz que como um relâmpago que sai do Oriente se mostra o Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem, será visível, será clara, será impactante. Quando Jesus diz que estando 2 no campo, um vai e o outro fica, é simplesmente a ideia de que uns irão e outros ficarão. A Bíblia está dizendo aqui, nas palavras de Jesus, que no final das contas não existe a possibilidade de todo mundo ser salvo. Seria muito bom, eu gostaria muito, e eu tenho certeza que Jesus também gostaria, mas Jesus sabe que no fim das contas nem todos serão salvos. Tem gente que diz assim: Deus é bom, Deus é amor, Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Jesus disse que vai. Jesus disse que uns vão e outros ficam. Profunda separação entre pessoas. A vinda de Jesus vai produzir também lamento profundo para muita gente. Vai ser um dia terrível, de terror, de espanto, de horror. Diz o versículo 30 do capítulo 24 de Mateus: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, aleluia. Todos os povos verão, mas muita gente vai se lamentar, vai sentir terror. Eu tenho comigo que o momento em que, o dia que Jesus aparecer, as nuvens revelarem o Cordeiro exaltado, o dia em que o céu for rasgado, eu imagino que vai ser como se o céu que a gente vê como se fosse um manto, ou como se fosse um forro, como se ele fosse arrancado, e aí ele aparece com poder e glória. É a minha imaginação. E na minha imaginação, quando Jesus aparecer, o teu coração vai dizer se você vai ou se você fica. Antes de qualquer coisa, o teu coração já bateu o lamento. Se aparecer, você vai: ai. Se você tipo Homer assim, já era. Eu acho que o teu coração já vai dar a resposta. A Bíblia diz que os povos vão se lamentar, vão sentir terror. Talvez muita gente vai olhar e dizer: era verdade, estamos perdidos.
Há realmente um Deus nos céus. E diz a Escritura que muita gente vai tentar se esconder, fugir, pedir a morte, mas eles não vão poder se esconder. Ninguém vai poder fugir. Não vai haver um lugar em que as pessoas possam se esconder da face do Todo-Poderoso. Muita gente vai sentir terror, aflição, angústia, um medo, um terror que jamais sentiram por qualquer outro motivo, porque a vinda dele será impactante. Jesus vai vir com anjos, e os injustos, os não salvos, vão sentir terror, porque saberão em seu íntimo que não estão prontos para aquele encontro. Separação entre lamento, mais profundo júbilo, profunda alegria. Vai ser terror para uns e grande alegria para outros. Veja que disse a respeito disso o profeta Isaías. É um dos textos da Bíblia pelos quais sou apaixonado. No capítulo 25 do profeta, veja o que ele está dizendo: que o Senhor tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Está vendo de onde o João, lá no Apocalipse, tirou? Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Ele está lembrando do profeta Isaías. Enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Veja o 9: naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Aleluia, aleluia. Que palavras lindas, irmão. Que coisa linda essa declaração. Vai ter gente, e eu quero crer que todos nós aqui, quando Jesus aparecer, vamos olhar para os céus e dizer: vejam, o Senhor a quem estávamos esperando, é Ele vai nos salvar, aleluia. Vai haver alegria. Talvez a gente vai se olhar, Marcelo, vai se abraçar e vai começar a pular assim. Ele veio. Não vai dar tempo para pular muito não, hein? Eu acho que daqui a pouco a gente vai ver que aquela tua roupa, aquele look bonito vai ser substituído por roupa branca, e o teu irmão vai estar de branco, o Elias, o Otoniel, todo mundo vai estar de branco, e de repente ele quebra a lei da física, e você percebe que teu corpo está leve, e o teu corpo vai subindo, você não está mais colado no chão, e tudo vai ficando pequeno, e você está subindo para o encontro do Senhor nos ares, para estar para sempre com o Senhor, aleluia. Irmãos, a vinda de Jesus vai ser um dia maravilhoso para os salvos, de profunda alegria, satisfação e prazer. Glória a Deus, aleluia. A vinda de Jesus vai trazer lamento para uns, alegria para outros. A vinda de Jesus vai colocar uns à direita e outros à esquerda. Vai distinguir as pessoas. Veja, vamos voltar a Mateus. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele. Você imaginou? A Bíblia fala lá em Apocalipse de milhões e milhares de milhares. De quê? Anjos do Senhor. Você imaginou? Milhões e milhares de milhares. Tem um amigo nosso, um presbítero da igreja. Ele é formado em física, o presbítero Aprígio. Ele calculou para nós um dia, não sei se está, foi na nossa época. Ele calculou, colocou no quadro lá o que seria essa fração de milhões e milhares de milhares. É um número que eu não sei mensurar, mas é muita coisa. É muito mais que a população mundial. Então, no dia de Jesus vai ter mais anjo na terra do que gente. Vai ter mais anjo no mundo que gente. E o que eles vão estar fazendo aqui? Reunindo os escolhidos. Aí vem um anjo te buscar. Há um anjo lá na tua casa te pegar. Vai estar saindo da cozinha, de repente o anjo do Senhor vai te pegar. Diz a Bíblia que ele vai estar reunindo os escolhidos. Todas as nações serão reunidas em sua presença.
todos deverão comparecer diante do Senhor, ninguém pode escapar, e Ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à direita, mas então os cabritos à esquerda. Ele vai fazer uma separação, cabritos à esquerda, ovelhas à direita. E Jesus diz, como o pastor faz. Os cabritos e ovelhas pastavam juntos na Palestina, mas disse que quando eles chegava à noite, o pastor separava ovelhas dos cabritos, porque as ovelhas precisavam dormir juntas e ficar mais aquecidas, mas os cabritos gostavam de dormir ao ar livre. Então o pastor, ele separava os animais para o repouso da noite. Há mais nessa analogia que Jesus faz entre ovelhas e cabritos. Algumas traduções trazem bodes, que as ovelhas eram mais caras, eram mais preciosas do que os bodes, elas tinham um valor maior. Na literatura pagã da antiguidade, dos tempos de Jesus e antes mesmo de Jesus, nesse tipo de literatura, as ovelhas eram símbolo do bem, enquanto os bodes eram símbolo do mal. Então, quando Jesus faz essa analogia entre ovelhas e bodes, ele está falando de algo trazendo à mente dos seus ouvintes conceitos que eles entendiam bem, sobre separação, sobre valores, sobre bem e sobre mal. Jesus está dizendo que as pessoas serão separadas. Vai se ver a diferença entre um e outro. O dia do Senhor vai trazer separação, vai distinguir as pessoas. Elas não estarão mais mescladas, estará muito claro quem é quem. Quem é quem, vai estar claro. Não vai dar mais para ser falso, não vai dar mais para enganar ninguém, não vai dar mais para fingir alguma coisa, vai ficar claro. O dia do Senhor Jesus vai trazer koinonia da morte e koinonia da vida, comunhão da morte e comunhão da vida. Então, os justos serão transformados, subirão para o encontro do Senhor, isso não antes da ressurreição dos mortos justos. Aqueles que morreram em Cristo vão despertar, vão sair dos túmulos, não importa onde eles morreram. Se tinha gente salvo, e eu creio que tinha gente salvo lá no Titanic, o mar, diz a Bíblia, dará aos mortos que nele havia. Então os mortos justos irão ressuscitar, os ímpios mortos permanecerão mortos, os ímpios vivos morrerão diante da glória, da grande majestade de Deus, não vão suportar, porque será um dia de terror para eles. Iniciará então um período chamado milênio, um período de 1000 anos, segundo a Escritura. Veja comigo, se você quiser, Apocalipse, no capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. É o período em que está acontecendo o julgamento no reino dos céus. Quem participa disso são salvos num período de 1000 anos. Veja o versículo seguinte: o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Há um período de 1000 anos que um grupo de gente morta não volta à vida. As pessoas que morreram desde Adão até os dias da vinda de Jesus e que não serviram ao Senhor, que não submeteram suas vidas ao governo de Deus, elas não vão ressuscitar quando Jesus vier e permanecerão mortas por mais 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, diz a Bíblia. Versículo 6: feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte,
Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Os 1000 anos, os salvos estarão com Cristo reinando nos céus, os ímpios estarão mortos numa terra abandonada, arrasada, uma terra escura. Agora você começa a entender porque as pessoas chamam esses filmes de destruição, de catástrofe mundial, em que aparece um vírus que mata grande parte da população mundial, em que há um tipo de guerra mundial, em que a população é quase que totalmente dizimada. Você entende porque esses filmes são chamados pós-apocalípticos. Porque depois do Apocalipse, depois da revelação de Cristo, depois da vinda do Senhor, a terra voltará ao caos que era antes. Voltará ao caos. Depois desses 1000 anos, versículo 7: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. O capítulo 20 começa dizendo que ele foi aprisionado. Pastor, que tipo de prisão pode condenar um ser angelical, um ser espiritual como o diabo? Que tipo de corrente, que tipo de cadeia pode amarrá-lo? A linguagem aqui é figurada. A linguagem é uma figura, porque Satanás está hoje livre, porque ele tem pessoas a quem tentar. Se durante os 1000 anos a terra ficará toda vazia e espalhada, cheia de corpos mortos espalhados pela terra, Satanás não terá ninguém a quem manipular, a quem enganar, a quem tentar. Isso lhe será uma prisão, isso lhe será uma cadeia. Terminados esses 1000 anos, ele será solto de sua prisão. O que significa a soltura de Satanás? A segunda ressurreição. Os mortos ímpios vão ressuscitar. E aí a cena é tipo The Walking Dead. Mortos vivos andando pela terra. Eles não vão ressuscitar em corpos incorruptíveis. Eles não vão ressuscitar em corpos gloriosos. Eles não vão ressuscitar em corpos perfeitos. Eu imagino que esses mortos irão ressuscitar monstruosos, cadavéricos. Eles ressuscitarão. E diz a Bíblia que Satanás sairá a seduzir e enganar as nações, porque é o que ele faz. Ele é o sedutor do mundo, ele é o enganador. Ele vai sair, seduzir e enganar as nações em todos os cantos da terra, e vai reuni-las para uma guerra, para uma batalha. Ele vai enganar essas nações, vai reuni-las para uma batalha, tentando uma jogada final, uma cartada final, usurpar definitivamente o governo de Deus. E diz a Bíblia que eles marcharam pela superfície da terra, cercaram a cidade santa, Nova Jerusalém, a cidade querida. Vai ser um momento de comunhão da morte. Toda a humanidade pecadora, desobediente e que renegou os planos, o projeto de Deus para a sua vida, será despertada numa grande cena pós-apocalíptica, e todas as nações da terra, de mortos ímpios, se ajuntarão numa coinonia da morte, com ódio, com desejo de morte nos olhos, com sede de vingança, manipulados, profundamente manipulados pelo demônio, por Satanás e todos os seus demônios espalhados pela face da terra. Hoje, irmãos, Satanás ainda tem limites de atuação sobre a vida das pessoas. Satanás, por exemplo, não pode possuir alguém e fazer essa pessoa arremetar, ser jogada de cima de uma ponte. Ele não pode fazer isso. Ele pode manipular a pessoa, mas ele não pode possuir e tomar a consciência de alguém a ponto que a pessoa se jogue e se suicide. Não. Ele tem limites, porque se Satanás não tivesse limites na terra, o mundo seria um lugar insuportável de se viver. Mas ele ainda tem limites de ação. Mas depois do milênio, depois da ressurreição dos mortos, da segunda ressurreição, ele não terá limites de atuação. Não haverá nenhum sinal da presença do Espírito Santo na terra. Não haverá definitivamente nenhum justo sequer, nenhum santo, nenhum homem, nenhuma mulher de Deus em qualquer parte do mundo.
O mundo será profundamente sombrio, maligno, tomado pela maldade, e eles estarão cheios de ódio e de terror. A vinda de Jesus provocará entre os ímpios uma comunhão, um ajuntamento de morte, mas a palavra de Deus declara que vai descer fogo do céu, e todos os ímpios, juntamente com Satanás, a besta, falso profeta, todos os demônios serão consumidos, serão destruídos, serão arrasados, juntos para a perdição e eternamente na perdição. Isto é o que a Bíblia chama de morte eterna, porque eles morrerão definitivamente e jamais haverá uma segunda chance, não haverá uma outra oportunidade de se reconciliar, de reparar o seu erro ou dano. Eles perderão a vida, perderão a graça, perderão comunhão com Deus para todo sempre. Isso é morte eterna. Eu devo dizer para você que nós, adventistas da promessa, também não entendemos à luz das Escrituras que haverá um lugar em que as pessoas vão estar morrendo para o resto da vida. Porque para mim, a ideia de inferno é morrer para o resto da vida. Você está morrendo, você está queimando, você está ardendo, mas não morre. Você ainda está consciente. Não haverá esse tipo de lugar. Não faz parte do caráter, da natureza de Deus reinar com os salvos, enquanto num canto qualquer da existência, e num cantinho existe um caldeirão em que as pessoas estejam ali fervendo, sendo cutucadas pelo capiroto. Não tem. De acordo com a Escritura, os injustos serão completamente exterminados. Não vai ser uma morte rápida, porque, como você bem sabe, alguém ser queimado pelo fogo, ele não queima assim de uma hora para outra. A pessoa arde um tempo, é doloroso. A pessoa não perde a consciência de imediato, o corpo dele não é deteriorado de imediato. Uma pessoa que é queimada pelo fogo, ela sofre, e será um tempo de profundo sofrimento. Pastor, Deus é amor, Deus faria tal coisa? Sim. Porque Deus é amor, mas Deus também é justo. Deus exerce a sua justiça. Deus não é amor um tantão e justo um pouquinho. Deus executa a sua justiça. Você também tem esse senso de justiça. Imagine que uma pessoa assassinou 32 outras pessoas. Um assassino em série. Matou 32 pessoas. E então, no juízo, ele vai ser julgado, e ele é condenado, e aí ele recebe uma pena de 2 anos, por exemplo, e logo ele sai da cadeia. Você acha isso justo? Sem nenhum tipo de arrependimento, de contrição, de mudança, de transformação, que um criminoso dessa qualidade, dessa categoria esteja nas ruas? Ninguém acha. Todos nós temos um senso de justiça, e quando a gente vê algo errado acontecendo, a gente quer que a justiça seja feita. Aquilo não pode acontecer, o mal não pode prevalecer, e o senso de justiça de Deus é muito, muito, muito mais apurado que o de qualquer um de nós. Ele executará a sua justiça. A humanidade ímpia se ajuntará para a perdição, mas a Bíblia também diz que a humanidade justa se ajuntará para a vida. Será uma coinonia da vida, da comunhão, da plenitude da vida. Veja Apocalipse 21, versículo 24. As nações andarão mediante a sua luz, a luz da cidade santa, da cidade de Deus. E os reis da terra lhe trazem a sua glória. Melhor, a luz do Cordeiro de Deus, que é a luz que ilumina todas as coisas. As nações andarão mediante a luz desse Cordeiro, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Na vinda de Jesus, após os 1000 anos, após toda a impiedade ser definitivamente julgada, a Bíblia diz que João viu um novo céu, uma nova terra, a criação toda será plenamente restaurada, todo o ecossistema será restaurado em profunda perfeição. Se há algum tipo de distúrbio, de desequilíbrio na criação, no cosmos,
não haverá jamais, porque Deus vai restaurar todas as coisas. Deus vai restaurar o Éden perdido. Novamente a terra voltará a ser um paraíso, voltará a ser um lugar de deleite. Quando isso acontecer, a nova Jerusalém será instalada na terra, reinaremos para sempre com o Senhor. E diz a Bíblia que as nações da terra andarão mediante a luz do Cordeiro de Deus, trarão glória a ela. Eu imagino, irmãos, eu vejo aqui pelo Apocalipse que a terra novamente será repovoada, e ela será povoada de uma multidão de santos, de gente santa, de gente íntegra, de gente salva, de gente cheia do amor de Deus, da bondade de Deus, da graça de Deus. A terra será definitivamente um lugar de delícias, como jamais foi. Os salvos estarão espalhados pela terra, reinando na beleza da criação. Apocalipse 22, nunca haverá mais maldição. Não, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Vamos contemplar a face dele, vamos vê-lo, aleluia, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, não precisaremos de luz, de lâmpada, de luz do sol não precisaremos, porque o Senhor Deus brilhará sobre ele e reinarão pelos séculos dos séculos. O que haverá por toda a eternidade? O reino eterno de Deus, de justiça, de beleza, de graça, de bondade e amor. Reinaremos para sempre na presença do Todo-Poderoso. Veja o capítulo 19, versículo 6. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A terra estará povoada de gente santa e cheia de atos de justiça. Será esse o lugar, a comunhão da vida, a koinonia mais plena. A plenitude da koinonia acontecerá exatamente nesse ponto, em que não haverá nenhum milímetro de espaço, por menor que seja, para a ofensa, para a intriga, para o ódio, para o ressentimento ou para o rancor. Nada disso mais haverá. Não haverá em nosso coração e em todo lugar na existência a oportunidade para que alguém se ofenda, para que alguém ofenda uma outra pessoa ou seja ofendido com alguém, porque haverá a koinonia plena da vida. Meus amados, haverão dois lados. Haverá a separação do joio e do trigo, justos e injustos. Uns lamentarão, outros celebrarão. Uns serão vistos como ovelhas à direita, outros como bodes à esquerda. Uns irão, outros vão ficar. Uns serão agrupados para uma comunhão de morte, outros serão agrupados para uma comunhão de vida. Visto que haverão dois lados, eu pergunto: de que lado você está? Em que posição você está? Essa resposta é fundamental, porque para saber de que lado eu estarei naquele dia, eu preciso saber de que lado estou hoje. O que nós estamos fazendo no mundo? Nós estamos ensaiando. Nós estamos ensaiando a experiência da eternidade. Pode ser um ensaio para a morte eterna, para a comunhão de morte. Pode ser um ensaio para a comunhão da vida. A Bíblia diz, irmãos, que nós devemos seguir a paz com todos.
a paz e a santificação como pressuposto para vermos o Senhor. A Bíblia diz que eu devo amar o meu irmão, porque se eu não amo o irmão a quem eu vejo, como eu posso dizer que amo a Deus a quem eu não vejo? Essas questões são extremamente importantes para definir de que lado estamos. Koinonia, comunhão. Porque a Bíblia também diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Ontem, se você esteve aqui pela manhã, você ouviu a respeito dos mandamentos da mutualidade. Às vezes a gente se preocupa com 10, mas a Bíblia ainda apresenta muitos outros mandamentos que têm a mesma autoridade. E nós devemos cumprir os mandamentos da mutualidade também, como um preceito importante para a vida santa: amar, servir, suportar uns aos outros. Nós temos essa responsabilidade, e isso é importante, porque isso indica em que posição estamos, nesse cenário que se apresenta para nós. Nesse cenário, tudo isso indica em que posição estamos. Irmãos, se eu não suporto viver com alguém aqui, como espero passar a eternidade com ele? Se eu não suporto viver com o meu irmão aqui, como espero passar a eternidade com ele? Você já imaginou como será a vida na eternidade? Para muita gente, a vida da eternidade vai ser você ficar lá andando no jardim, comendo fruta, né? E parece que vai ser o resto da vida assim. Outros pensam, às vezes alguém diz, né? A gente vai na eternidade, a gente vai adorar Deus 24 horas. Fico imaginando às vezes alguns crianças, jovens que às vezes não tem uma compreensão clara sobre a adoração ainda, né? Meu Deus, mas vai ser culto todo dia, o dia inteiro culto. Não, irmãos, não vai ser assim. A gente não vai ficar num salão cantando, fazendo louvor todo dia. Porque o conceito de adoração na eternidade é muito mais profundo do que a gente se reunir e começar a cantar louvor. Muito mais profundo. Toda a experiência da vida será uma vida de adoração e de devoção ao Cordeiro de Deus. Eu acredito que nós vamos passar a eternidade fazendo tudo aquilo que a humanidade deveria ter feito e não fez. Eu não acho que se Adão e Eva não tivessem pecado, eles estariam até hoje andando a pé pelo mundo, comendo frutinha na árvore. Eles iam se desenvolver, eles iam criar, eles iam inovar. A tecnologia, a arte, a ciência não é uma coisa que veio por causa do pecado. Viria, penso eu, mesmo mesmo sem pecado, mas viria com um direcionamento perfeito. Haveria tecnologia que glorificasse a Deus totalmente, ciência que glorificaria a Deus totalmente, arte que glorificaria a Deus totalmente, a cultura humana, a produção cultural da humanidade na terra seria uma produção perfeita, que exaltaria o Rei da Glória. Porque todas essas coisas que a gente vê, cultura, arte, tecnologia, ciência, conhecimento, não é ruim, isso é expressão da graça de Deus. E eu imagino que na eternidade nós teremos essas coisas, mas agora será produção de gente santa, de gente pura, de gente íntegra, de gente lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então não haverá tecnologia para destruição, haverá tecnologia para beleza, para vida, haverá um profundo cuidado pela criação, pelo ecossistema, não vai ter poluição, a gente vai fazer um uso sustentável do mundo, das coisas que foram criadas. Conversando uma vez com o pastor Efraim, ele disse: olha, eu acho que a gente vai ter tecnologia que vai até fazer viagens intergalácticas. Eu achei assim, bem razoável o pensamento dele, e eu abracei esse pensamento. Por que não? Essa humanidade santa e transformada, desenvolver tecnologia, aí sim, nós vamos fazer nave espacial, foguete, aí nós vamos dar uma olhada lá como é que era Marte, vamos para outra galáxia, quem sabe? Por que não pensar nessas coisas?
Por que não pensar numa humanidade completamente transformada, usando muito bem a sua inteligência, vivendo tudo isso na presença de Deus em santidade? Aí sim a gente vai poder dizer legitimamente, top das galáxias. Vai ser. Irmãos, eu quero estar lá. Eu quero estar lá. O mesmo amigo nosso que eu mencionei há pouco, o Aprígio, o presbítero Aprígio, lá de Cascavel, ele é formado em área de física, ele já tem doutorado, isto é uma pessoa que, para o nosso conceito, bem sucedida na área da educação. Recentemente se aposentou. É uma pessoa que tem uma experiência de conversão, não é longa, é recente. E ele diz para mim já algumas vezes, ele diz assim, olha, eu estou me esforçando, eu quero fazer o máximo eu quero ser salvo. Eu quero me salvar, eu quero chegar lá. Eu estou fazendo de tudo para não deixar esse caminho. A ambição dele é essa. Eu quero ser salvo. Sabe quando que ele diz esse tipo de coisa para mim? Às vezes a gente conversando alguma coisa em que se menciona situações em que não há comunhão entre as pessoas, e as pessoas reagem negativamente a essa falta de comunhão, se afastando de Deus e afastando do próprio povo de Deus. Então ele vem me dizendo nesse contexto, que ele vem trazer essa fala, eu quero me esforçar, me empenhar, porque eu quero ser salvo, eu não quero deixar esse caminho, eu não quero deixar essa direção. Eu concordo com a Aprígio nisso também, assim como eu concordo com o Efraim sobre aquela viagem. Eu quero ser salvo, eu quero chegar lá. Eu acho que você quer também, não é? Eu acho que você quer também. E a gente tem alguma coisa que está na nossa mão de fazer. A salvação não é por mérito nosso, mas deve haver um esforço, um interesse, um empenho. E eu vou começar me esforçando para me dar bem com você. Eu vou começar a me esforçar para ter paz com você, para ficar de bem com vocês. Não quero ter problema com vocês. Eu quero ter paz, ter comunhão, porque eu sei que um dia a gente vai desfrutar plenamente dessa coinonia de vida na eternidade. E eu quero muito, irmãos, eu quero muito que a gente volte a ter essa conversa lá. Quero muito que a gente volte a ter essa conversa debaixo da árvore da vida, à beira daquele rio de água cristalina. Você lembra, gente? Aquele dia que eu preguei lá, graças a Deus, deu certo. A gente conseguiu, estamos aí, chegamos, vencemos. O Senhor, por sua graça, nos ajudou, nos abençoou. Que bom que a gente conseguiu. Que bom que a gente está aqui. Deus seja louvado. Vamos lutar por isso, amém? Vamos nos empenhar nisso. Vamos buscar a gente fazer parte desse tempo em que a comunhão será plena, será perfeita. Vamos orar? Vamos ficar de pé para a gente orar?